Você é maior de 18 anos? Já tomou a dose adicional da vacina contra a Covid há pelo menos 4 meses? Então você já pode tomar a 4ª dose. Não se esqueça, maiores de 18 anos tomem a 4ª dose. A vacina é o melhor meio de proteção contra o coronavírus. Pais ou responsáveis de crianças entre 3 e 11 anos devem levá-las para tomar a 1ª dose. E adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. A partir de agora, você está no Brasil em Questão, com os principais fatos da economia, da política, que interferem na vida do cidadão brasileiro. E atendendo à legislação eleitoral, a TV Aberta de São Paulo convidou todos os candidatos a presidente da República para exporem suas propostas. E hoje recebemos com muita honra a doutora Soraya Tronic, que é a senadora pelo estado do Mato Grosso, e que é candidata a presidente da República pela União Brasil. E o economista e professor Marco Sintra, candidato a vice-presidente da República na chapa. Professor, um grande prazer recebê-lo, e a nossa candidata a presidente. É um prazer recebê-los aqui na TV Aberta. Muito obrigada, Walter. Professor, mais uma vez, um prazer enorme estar ao seu lado, meu vice-presidente Marco Sintra. Para mim também, Walter, é uma alegria enorme estar aqui, principalmente junto com a nossa futura presidente da República, Soraya Tronic. Vocês vão se surpreender com ela. Eu acho que nós vamos fazer uma grande diferença. Candidata e candidato, vamos fazer uma sequência. Eu vou fazer a primeira pergunta, meu querido professor Marco Sintra, para a nossa candidata, e aí você implementa para a gente não ficar trocando. Pode ser assim? Lógico. Claro. Então, a pergunta prioritária: por que a senhora quis ser presidente do Brasil? Walter, também quero dar agradecer pela oportunidade, por esse espaço democrático, estar aqui discutindo as nossas ideias. E dizer para todos vocês, a proposta veio, foi uma surpresa na minha vida. Eu e o professor Marco Sintra fomos escolhidos por unanimidade pelo partido para representá-lo e trazer uma proposta para o nosso Brasil. E a maior segurança que eu tenho nessa disputa, Walter, é ter uma proposta para entregar para o povo brasileiro. Nós temos, sim, uma solução para o Brasil. Nós entendemos que precisamos cuidar da economia para que consigamos cuidar das pessoas. E para cuidar da economia, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Essa reforma tributária, que já vem sendo estudada pelo professor Marco Sintra há 30 anos, vem sendo amadurecida, burilada para este momento. É uma ideia que está madura para ser concretizada. E é por isso que eu tenho a maior segurança do mundo, justamente porque, como nós vamos discorrer logo mais, nós temos uma solução para entregar para o Brasil. Muitos candidatos, Walter, falam, olha, eu vou melhorar a saúde, segurança pública, educação, etc. Mas não nos dizem como. Nós temos como fazer isso. E ao lado de Marco Sintra, eu me sinto muito segura e passo aqui a palavra para ele, que nós temos condições, sim. Walter, pegando aí a sua pergunta e complementando o que a nossa querida senadora está dizendo, eu acho que o Brasil já cansou, né? Seja de um governo que ficou durante 16 anos no poder, praticamente 14 anos em realidade, e não melhorou o Brasil como esperado, perdeu grandes oportunidades de melhorar. Então nós não queremos aquele governo de volta. Da mesma forma que o atual também está nos decepcionando muito. E é por isso que nós queremos pensar fora da caixa. Acho que uma alternativa
que vai oxigenar o debate político é a candidatura da senadora Soraya, e essa é a razão pela qual nós estamos nos apresentando aí sob a liderança dela e respondendo a uma demanda do União Brasil, nos apresentando ao povo brasileiro. Essa é a principal razão pela qual estamos aqui hoje. Querido Marcos, querida senadora, o Brasil é cheio de problemas a resolver, né? A gente está com problema na educação muito forte pós-pandemia, a saúde, consequentemente, pelo arresto que teve todo o processo, e a questão da infraestrutura também é uma coisa que peca muito no país inteiro, principalmente as questões de infraestrutura também ligadas até ao transporte ferroviário, viu, Marcos? Que é uma coisa que dá para se discutir. Mas, com certeza, a pergunta é sobre a questão da economia, né? Porque vai gerar tudo em torno desse aspecto nessa gestão com orçamento tão apertado. Então, qual seria a alternativa hoje para um país com tanto problema e com tanto problema com essa reforma que a gente tem econômica? Eu vou começar e aí eu passo para o professor Walter. E é justamente isso, nós entendemos que quando a economia vai bem, a tendência é que tudo vá bem. Também temos a certeza de que para cuidar das pessoas precisamos cuidar das contas. Também temos em nosso DNA a economia de mercado liberal. E já sabemos que os índices apontam da seguinte maneira: quanto mais aberta a economia de um país, maior é o índice de desenvolvimento humano. Portanto, não tem como dissociar uma coisa da outra. E é por isso que a reforma tributária, a nossa reforma tributária, é o nosso mote principal. É a reforma tributária mãe de todas as reformas. E a nossa reforma, que é a do Imposto Único Federal, que é simples de ser concretizada, uma reforma que não ultrapassa os limites do Pacto Federativo, diferentemente de outras reformas que têm uma dificuldade muito grande para tramitar no Congresso, porque invade interesses de governadores e de prefeitos. É esta reforma que vem sendo estudada pelo professor Marcos Cintra e também que foi encampada pelo presidente do nosso partido, Luciano Bivar. Essa é uma proposta do nosso partido e sob a liderança do professor Marcos Cintra, que vai explicar de forma bem concisa do que se trata essa reforma e a facilidade que temos para ela passar no Congresso Nacional. Mesmo porque a gente entende que tem que saber articular, tem que saber dialogar, e nada melhor do que estes homens públicos aí que já têm uma bela carreira e conseguem conversar com todos os partidos, com todos os parlamentares, para que a gente consiga concretizar o mais rápido possível e assim virar a chave. A proposta é revolucionária. E aí eu passo para o professor. Eu só para reafirmar aí o que foi dito pela senadora Soraya, o ponto forte do nosso programa, né, o ponto focal do nosso plano de governo, é essa reforma tributária, que é uma reforma estruturante, ela é uma reforma que pode modificar completamente a vida econômica do país, e melhorando a vida econômica, como ela mesma disse, é lógico que a empregabilidade melhora, a qualidade de vida melhora, as condições de investimento melhoram, a atração de investimentos externos também se torna muito mais favorável. O nosso projeto é muito simples, é um projeto de uma reforma tributária que implanta o projeto do imposto único, mas diferente do imposto único lá de trás, que nós discutimos há algumas décadas já, com bastante intensidade, nós vamos dar um primeiro passo, e esse primeiro passo é um projeto de reforma tributária que alcance apenas os tributos da União, deixando os tributos dos estados e dos municípios como se encontram, fazendo reformas, evidentemente, mas apenas dentro da sua própria jurisdição, sem extrapolar para um imposto único nacional. Com isso, nós evitamos aí uma invasão de competências, mantemos os tributos estaduais e municipais como se encontram hoje, e no que diz respeito ao imposto único federal, nós propomos uma verdadeira revolução. Realmente estamos pensando fora da caixa. É um modelo que
preserva apenas o imposto de renda, dos mais de 30 impostos federais existentes hoje, impostos e várias incidências, permanece apenas o imposto de renda pessoa física e jurídica. É um imposto bom, é um imposto justo, é um imposto excelente para fazer justiça tributária, para tributar mais, para garantir mais progressividade ao sistema tributário brasileiro. Esse permanece. Agora, todos os outros serão eliminados e haverá apenas um tributo sobre movimentação financeira em substituição a todos eles, com uma alíquota prevista de 1,26%. A ideia, Walter, é que esse tributo, com esta alíquota, mantenha a mesma arrecadação, garantiremos o orçamento com os mesmos critérios de funcionamento que existem hoje, ou seja, transferências a estados, municípios, todas as obrigações orçamentárias continuam absolutamente íntegras, mas haverá uma brutal simplificação, um aumento do número de contribuintes. Quem está pagando hoje vai pagar muito menos, quem não está pagando nada está na economia informal, na ilegalidade, na economia subterrânea vai começar a pagar. Esse é o cerne do nosso projeto, com inúmeras vantagens, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, sem falar, evidentemente, na garantia de uma boa arrecadação para o governo federal. Candidato, eu tomo a liberdade de achar muito interessante a propaganda sua na televisão, que pega uma certa senhora e aí mostra dentro daquele contexto que está dentro do supermercado, bem interessante mesmo. O jornalista não expõe muito a opinião dele, mas aqui eu vou ter que colocar porque eu gostei bastante. E aí simplificava o que aquele alimento tinha em tributos, né? A pergunta é a seguinte: essa transição porque a gente tem uma massa de 33 milhões de pessoas que estão aí a base da linha da pobreza com problema alimentar, né? Temos aí a questão do Auxílio Brasil, né, instituído, e essas questões mexem com o orçamento, professor. E como é que essa transição seria adequadamente feita entre o que é aprovado na Lei de Diretrizes deste ano e se a senadora ganha a nossa eleição, como seria essa transição para um próximo mandato? Daria para fazer 1 ou 2 anos de orçamento? Quem sabe eu possa iniciar e depois eu passo para a senadora, mas veja, nós vamos ter que fazer uma PEC, né? No momento em que a senadora Soraya seja eleita, essa PEC vai ser trabalhada, nós vamos evidentemente ter uma tarefa política portentosa, né? Fazer reforma tributária não é fácil para ninguém, qualquer que seja o projeto, mas uma vez aprovada essa PEC, ela só passará a ter validade no ano de 2024. Consequentemente, nós vamos ter um prazo aí para fazer essa transição, mas é uma reforma muito simples, é uma reforma que, comparativamente às outras que estão aí no mercado, vai ter uma transição tranquila, fácil, sem grandes dificuldades, até porque nós estaremos simplificando e não tornando o sistema mais complexo do que já é, como algumas das propostas que estão aí no mercado sendo discutidas, né? E uma questão que é bom colocar é o imposto digital, insonegável, vai abarcar e vai conseguir a contribuição de 100% da população, porque é pela movimentação financeira. E como você viu, Walter, na propaganda, a injustiça do nosso sistema tributário é justamente porque ele recai sobre o consumo. Então, ele não tem aquela progressividade, como é o caso do imposto de renda que o professor fala tanto. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Todos nós arcamos com a mesma carga tributária que chega a ser cerca, uma média de 30% dos produtos e dos serviços. Então, nós já teremos de cara uma mudança muito radical. E este imposto também é extremamente justo, porque quem movimenta mais dinheiro no banco paga mais, quem movimenta menos paga menos. Além disso, é bom destacar aqui que dentre esses tributos que serão substituídos, tem a contribuição previdenciária. Portanto, nós não pagaremos mais a previdência calcada ali na nossa folha de pagamento e tampouco o patronal. Todos nós ficaremos isentos, de certa maneira, né, professor? Porque contribuiremos com a previdência dentro, do Imposto Único Federal. Mas, grosso modo,
nós todos ficaremos isentos daquela contribuição que recai na folha de pagamento, a contribuição do INSS. Além disso, dentro deste pacote econômico que o professor Marco Sintra desenvolveu, nós isentaremos de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 6.060, o que significa cerca de 70% da população. Só aí você já consegue imaginar a injeção de dinheiro que vai ocorrer na sociedade, porque aquele valor que era retido, ele vai sobrar no bolso do trabalhador, o empregador vai se livrar de 20% da contribuição previdenciária que recai sobre a sua folha de pagamento, vai poder contratar mais pessoas, além de uma proposta bastante interessante que nós temos, que é para aquelas empresas que estão na dívida ativa, faremos uma compensação. Ao invés de um refis, nós iremos propor para essas empresas compensar essa dívida com geração de novos postos de trabalho. A dívida ativa, você sabe, ela traz danos reflexos também, porque elas desembocam todas no Poder Judiciário, porque nós não podemos abrir mão de uma receita. Mas a dívida ativa, geralmente, quando as pessoas fazem um refis, elas pagam 1, 2, 3 prestações e não suportam mais pagar. Então, todo este pacote econômico que vai ser a prioridade de implantação, e eu já falo aí, ó, no dia seguinte que nós ganharmos a eleição, professor, essa equipe econômica vai se debruçar sobre essa PEC e a gente já vai poder trabalhar, e eu acredito que ela é tão simples, mas tão revolucionária, que todo o Congresso Nacional vai querer colocar a sua marca ali, a sua digital, porque vai ser um marco, um verdadeiro divisor de águas na economia do nosso país. Agora é a hora de crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Pais ou responsáveis, levem suas crianças ao posto de vacinação. Fique atento. Agora, todas as crianças de 3 a 11 anos podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Maiores de 18 anos, tomem a 4ª dose. E adolescentes de 12 a 17 anos, tomem a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. Candidata, essa eleição ela tem sido marcada pela questão da polarização, né? E temos candidatas mulheres nesta eleição que dão um outro quadro também. Então, a primeira pergunta nesse aspecto é como a terceira via teria que decolar, e vocês vêm por esse lado, como é que está sendo isso dia a dia nessa abordagem com a população? Está muito difícil, ou está muito para um lado, muito para o outro, e aquela coisa do voto útil, às vezes, não funciona bem para o país, né? Como é que a senhora tem visto isso na rua? Olha, compete a nós, Walter, nós que estamos aqui à frente de uma candidatura, compete aos jornalistas desmontarmos essas teses que só prejudicam o Brasil. Essa polarização, então, ela tem sido muito incentivada e posta pelos próprios jornalistas, pelos próprios meios de comunicação. Nós não precisamos tratar disso, nós temos que desmontar essa história, principalmente porque o primeiro turno existe para que a gente vote em quem a gente gosta, em quem a gente confia. É importante deixar isso bem claro. O segundo turno, para muitas pessoas, é uma oportunidade de votar no menos pior. Isso é muito ruim. O Brasil tem opções. Se nós nos deixarmos levar por isso, nós não seríamos sequer candidatos. Então, a gente tem que acreditar. Nós temos motivos para acreditar. Lógico que hoje estamos nos contrapondo a Jair Bolsonaro, mas quando o nosso partido, em 2018, abraçou a candidatura de Jair Bolsonaro, ninguém acreditava.
Também temos o fato que muitas candidaturas eram assim, jamais apareceram nas pesquisas e foram eleitas. E eu sou uma dessas. Minha história me permite acreditar. Eu só fui aparecer nas pesquisas na última semana antes da eleição, em 2018. Eu estava em 5º lugar. No domingo eu estava eleita senadora da República. Então, não é por conta disso que nós não vamos disputar de forma aberta, franca e democrática esta cadeira para mudar a história do Brasil. E aí o professor vai contar do Macron, mas o que eu quero dizer aqui para você, que quando nós caminhamos nas ruas, e muita gente não me conhece, o professor é muito conhecido aqui em São Paulo, onde ele vai, todo mundo tem 1000 histórias para contar, e ele é muito elogiado, enfim. Mas eu, Soraya, não. Sou uma senadora do Mato Grosso do Sul, que estou me tornando conhecida agora. E quando eu pergunto nas ruas se as pessoas, de uma forma de um diálogo aberto, eu pergunto assim, você já tem candidato a presidente da República? E as pessoas, a maioria, posso colocar aí, ó, sem medo de errar, 98%. Me diz assim, eu nem sei quem são os candidatos, eu estou preocupada em pagar minhas contas. Os últimos dias, eu acredito que os últimos 10 dias, Walter, serão decisivos, né? Então, não é porque nós temos uma ideia pré-concebida de algo que nós iremos nos acovardar e não nos colocar. Não é da nossa estirpe fazer isso. E aí o professor também tem um bom exemplo sobre essas viradas. E como nós temos um projeto de Brasil, a gente acredita, né, professor? Não tem dúvida. Eu acho que a sua observação é perfeita. Independentemente de ganhar ou perder, nós estamos trazendo uma grande contribuição ao país, estamos trazendo um projeto, estamos trazendo vários projetos, aliás, um plano de governo. E o debate é muito saudável, né? Quem concorre, quem compete sempre ganha, o país sempre ganha. Agora, eu lamento muito que a política brasileira esteja assim tão polarizada. Nós não vamos ganhar nada com isso, né? Nem trazendo de volta um governo antigo, que já deixou marcas pouco recomendáveis no passado, e nem o governo atual, que também tem desapontado muitas pessoas. Eu acho que, sem nenhum demérito a ninguém, não é uma crítica a ninguém, mas eu acho que o Brasil merece uma oxigenação desse debate, e a candidatura da senadora Soraya busca exatamente isso, abrir caminhos alternativos, deixar um debate franco, aberto, para que a gente possa trilhar por ele e retomar um crescimento econômico que nós perdemos há mais de 30 anos. Nós temos nos estagnado praticamente há 30 anos. E isso é o resultado dessa dicotomia, é lá ou cá, sem alternativas que nós estamos tentando construir. Candidata, uma das relações que talvez a gente precise repensar e que está muito aparente, porque a população tem vivenciado isso. Há 2 eleições atrás, ninguém sabia quem era o presidente do Supremo, enfim, mudou-se muito, né? Mas dá essa impressão que os 3 poderes teriam estremecido, desalinhados, tal. Qual seria a sua atitude para retomar, mediante se esse realmente seria o quadro quando assumisse o cargo? Walter, muito se fala hoje em conservadorismo, muitas pessoas se dizem conservadoras, mas o verdadeiro conservadorismo vem do respeito às instituições, e não aquele conservadorismo de costumes, onde se fala em questões que não são pertinentes ao Estado, né? Que são da vida privada das pessoas. Nós não estamos preocupados com isso, desde que que a pessoa, dentro da casa dela, da vida privada dela, não cometa nenhum crime, não nos diz respeito. O verdadeiro conservadorismo que nós abraçamos é o conservadorismo de respeito e conservar as instituições. E nós temos os 3 poderes. Cada um, os poderes são harmônicos, interdependentes, e temos o sistema de freios e contrapesos para que nenhum se sobressaia ao outro. E é a partir do diálogo respeitoso que nós temos que ter, e cada um exercer o seu munus, o seu mistério. Nós todos sabemos quais são os limites e quais são as prerrogativas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E nós temos ainda um 4º poder, né, que, entre aspas, mas é o Ministério Público. Então, todos
a nossa Constituição foi muito bem construída, o nosso sistema federativo foi muito bem construído. Nós estamos vivendo um momento nunca antes visto, não tínhamos essa insegurança, as pessoas estão inseguras. Nunca se falou tanto em fechar o STF, esses ataques que passaram das críticas institucionais, viraram críticas e viraram uma guerra pessoal entre membros desses poderes. Então, às vezes, quando a gente vê um membro de um poder abusando e o outro criticando, a forma desse outro criticar, daquela forma ele já perdeu a razão. Né? E eu fiz questão de estar na posse da ministra Rosa Weber, nesta segunda-feira, justamente para demonstrar o meu apreço, o meu compromisso com as instituições, um compromisso de respeito e de diálogo acima de tudo. Se queremos respeito, devemos respeitar. Então, quando nós não ultrapassamos o nosso limite, nós nos colocamos numa posição onde não permitimos que ultrapassem os limites. E o respeito às instituições é um dos nossos maiores compromissos, compromisso da nossa chapa, compromisso do União Brasil. E sempre, Walter, diálogo. A gente vê essa história de tomar lá da cá dentro do Congresso Nacional, mas o que é que eu percebo? Tem muita gente boa dentro do Congresso que, para votar com o governo, e olha que esse governo trabalhou muito com medidas provisórias, e a maioria delas passou com larga margem de votação, tanto da situação quanto da oposição. Foi muito interessante isso. Tudo que é bom para o Brasil é fácil de você convencer, né? Justamente porque todo mundo quer colocar a sua digital naquilo que é importante. Então, o que eu percebo? Se você tem um diálogo, se os ministros, se o executivo está dentro da Casa Legislativa, dialogando e respeitando, nós temos uma facilidade muito grande. Agora, quando passamos para o campo dos ataques, para o campo das ameaças, que esse momento tão difícil que a gente tem sofrido, aí já muda de figura. E o professor foi deputado federal por 3 mandatos, né, professor? Como é que funciona? Não é assim? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos passando por um processo, Walter, que é muito ruim, é muito destrutivo, né? E eu acho que preservar as instituições é muito importante. Agora, os erros estão sendo cometidos de todos os lados, de todos os lados. Existe abuso de poder, existe falta de respeito, e você mencionou muito bem. A coisa chega a um ponto onde determinadas pessoas agridem membros de outro poder, assim, de maneira aberta, quase que ofensiva, de parte a parte, né? Então, eu acho que nós precisamos retomar um pouco esse respeito mútuo para preservar as nossas instituições. Eu, quando converso, às vezes, com a senadora, ela tem um comentário que é muito interessante. Ela diz: olha, eu não sei como é que o Brasil está aguentando tanto desaforo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista institucional. É porque o Brasil é um país muito forte, é um país rico, é um país que tem instituições que a gente pode confiar nelas. Logicamente, existem conflitos, mas isso tem que ser superado. Agora, o que eu acho ruim é que, mesmo havendo essa polarização, a sociedade brasileira não tem sido capaz de procurar alternativas, de sair dessa polarização, desse dualismo que é muito prejudicial a todos nós. Aí é uma coisa que o nosso papel é exatamente isso, Walter, trazer um pouco de novas mensagens nesse debate, pensar um pouco fora da caixa e ver se a gente trilha por um caminho mais virtuoso do que nós temos trilhado ultimamente. Eu queria até manter, eu sei que o tempo de vocês ainda está um pouco corrido, né? Agradecendo ainda vocês tomaram esse tempo para vir para cá, mas, senadora, candidata, eu queria, tem uma pergunta bem pontual com relação a essa questão do nosso povo brasileiro, né? E tem uma situação muito diferenciada hoje em dia com relação às mulheres, né? As mulheres estão sendo mais vitimizadas hoje, né? Feminicídio, as famílias estão tendo mais problema, enfim, a mulher virou um ponto de ataque, muitas vezes. Como é que a senhora, como mulher,
vai olhar para essa situação que está tanto com a mulher está acontecendo, como o racismo está sendo muito forte também no Brasil. Como é que a senhora vai conseguir lidar com isso? A violência, a intolerância, de modo geral, tem sido uma tônica deste momento. E tem plantado isso, políticos, líderes têm plantado isso num povo que é hospitaleiro, um povo que é bom por natureza. Isso é muito triste. Nós tivemos corte no investimento do combate à violência, na segurança pública, mas eu digo para você que é importante deixar bem claro aqui. E, professor, essa história está se repetindo agora nessa eleição, tá? Eu sempre conto, Walter, que o que me impressionou em 2018 foi a forma calorosa como o eleitorado masculino abraçou a minha candidatura. Nas minhas redes sociais, o número de homens era cerca de 85%. E fisicamente presentes como voluntários e dentro do comitê, nas reuniões, era cerca de 90%. E eu tenho chamado a atenção das mulheres. Todas as vezes que eu começo uma reunião de mulheres na política, eu começo assim, Walter. Eu agradeço aos homens por eu estar aqui. Lá no Mato Grosso do Sul, 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, nós não elegemos nenhuma mulher. Hoje temos uma mulher porque é suplente de um deputado que morreu de Covid. Mas, para ser mais sucinta aqui, nesta campanha tem se repetido a mesma coisa. Por isso, não podemos jamais demonizar os homens por conta disso. Não podemos jamais generalizar políticos, né? Tem gente boa e tem gente séria em todos os lugares. Essa é uma minoria que desrespeita. É uma minoria, só que é uma minoria muito barulhenta. Então, quando nós temos, né, esse desrespeito vindo por parte de grandes líderes políticos, como é o caso do presidente da República, com um foco muito frequentemente voltado para jornalistas, mulheres. Nós temos o próprio Lula, que tem um histórico já dessa forma. Então, eu sempre gosto de deixar aqui a coisa equilibrada e ser justa nisso. Principalmente porque eu fiz questão de escolher um homem como vice, né? Por quê? Porque eu acredito no equilíbrio, eu acredito que homens e mulheres, nós temos nossas características peculiares, né? O homem consegue carregar um peso maior, a mulher não. Então, essas questões aí à parte, né? Que são diferenças físicas, diferenças do nosso psicológico, diferenças sociais, enfim, todas as nossas diferenças, porém, a junção e o equilíbrio traz esse equilíbrio na sociedade, é isso que queremos. Então, eu sou absolutamente favorável à paridade, não queremos ser maiores e nem melhores do que somos, nós só queremos o nosso lugar, e entendo que é importante deixar separado, não são todos os homens, é uma minoria, agora uma minoria que causa um furor muito grande, por isso a gente tem visto isso. E por onde eu ando dentro do meu partido, com o meu vice, eu só tenho encontrado muito respeito e suporte para levar essa campanha adiante. Então, isso eu quero deixar claro, mas não podemos jamais permitir que alguém que se sinta maior do que a mulher por questões físicas, sei lá, psicológicas, Freud deve explicar, viu, Walter? Freud deve explicar, deve ser algum problema. Quem trata mal uma mulher ou quem tem esse tipo que vai para cima de uma pessoa que ele entende mais vulnerável, né? Deve ter algum problema mesmo. E esse problema não pode ser descarregado no povo brasileiro, Walter. Vai se tratar, né? Agora, nós não admitiremos, eu estou ao lado de homens que me respeitam e que todos nós, sim, juntos, vamos conseguir rebater e coibir esse tipo de agressão às mulheres ou para qualquer pessoa, né? A questão do racismo, a questão dos menores, a questão de violência hoje em dia. Nós estávamos falando, né, professor, dos aposentados brasileiros, que só estão acima da Índia. Um dos piores lugares para se aposentar no mundo é o Brasil. Fora a violência que os idosos sofrem, e justamente porque são arrimo de família, tem sua aposentadoria furtada, às vezes, dentro da própria casa. Enfim, temos que olhar para todos aqueles
que estão vulneráveis nesse momento. São Paulo é a capital mundial da vacina e manter sua carteira de vacinação atualizada é muito importante. Procure uma das 470 UBSs espalhadas pela cidade e vacine-se. Leve também as crianças e os idosos. A cidade está preparada para aplicar as doses contra sarampo, pólio, influenza e outras doenças. Além da Covid, é claro. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Saiba mais baixando o app eSaúde SP. Professor, candidata Soraya, a gente está chegando ao final, né? E é uma pena, porque a gente poderia aqui esboçar muito mais, né? Mas para ser, eu sei que o tempo de vocês está contado, já até excedeu um pouquinho, eu queria deixar esse último minuto... A gente pode ter, Walter, só um pouquinho ali, ó. Acho que a gente tem uns 5, 10 minutinhos para a gente terminar, para dar a atenção que vocês merecem. Eu acho que o professor... Aqui a gente está controlando a hora, viu, professor? Então, quem vai mandar no meu horário é ele. Ótimo, porque eu vou deixar esse finalzinho, de 5 a 10, para aqueles pontos de programa ou de que vocês querem, que eu gostaria de ter comentado, para o público paulista aqui, e não, a gente não expôs aqui, eu coloquei de uma forma ampla para a gente tocar em vários assuntos. Então, queria deixar... Talvez o professor comece o professor e encerre com a nossa candidata. Bom, Walter, eu acho que essa pergunta que você faz é muito pertinente, porque nós temos nos aprofundado muito na questão tributária, mas é lógico que os problemas do Brasil vão além dele, né? Eu acho que, fundamentalmente, o nosso plano de governo busca, sobretudo, identificar quais são os principais pontos de travamento da economia brasileira. Por que é que nós não estamos crescendo, consequentemente a qualidade de vida não está melhorando? Por que é que nós temos 50 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza, alguns passando fome? O que está acontecendo que nos últimos 40 anos temos crescido tão pouco? Alguns pontos estão evidentemente impedindo o Brasil de ser um país que cresça como cresceu no passado. Não sei se você sabia, mas no século passado, depois da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos até a década de 50, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, mais do que Japão, mais do que Coreia, mais do que os tigres asiáticos. Subitamente nós fomos paralisados. O que é que está acontecendo? O que é que está travando esse desenvolvimento e esse crescimento? Nós buscamos, no nosso plano de governo, identificar esses pontos. Eu quero mencionar 3 aqui para você. O primeiro é esse, é a questão econômica. Se a economia vai bem, o poder aquisitivo do povo vai bem, ele vai ter uma melhor educação, ele vai ter emprego, ele vai ter autoestima, ele vai ter uma capacidade de estudar mais. Então esse é o primeiro problema, né? Nós precisamos dar condições físicas, condições materiais de vida ao povo, melhorar isso, uma reforma tributária consegue isso. Segundo ponto que, no nosso ponto de vista, é fundamental. Isso não quer dizer que seja o segundo, não. Eu, quem sabe, colocaria até antes dele. Educação. A educação está na base de todo o processo de desenvolvimento econômico. Dentre as alternativas que nós estamos propondo, nós precisamos valorizar a profissão do professor. E uma das coisas que nós estamos propondo é, dentro da linha da valorização do professor, da isenção do imposto de renda a todos os professores em todos os níveis, públicos ou privados, como, aliás, acontecia no Brasil até 1964. O professor não pagava imposto de renda. Já ganha tão pouco e ainda tem que pagar imposto de renda. Para valorizar a pessoa do professor, para valorizar a atividade, que é a de construção de um país, de uma juventude, nós temos esse segundo projeto que me parece sem prejuízo de outras coisas, com melhor capacitação, gastar melhor, não é por mais dinheiro não, nós já estamos gastando muito em educação, a qualidade é que é ruim. E terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, e a senadora pode arrematar, o
Brasil é um dos países que mais potencial de crescimento econômico tem no mundo. Não existe um país que possa hoje cumprir a demanda mundial. O que é que o mundo precisa hoje? Alimento? Nós temos. Energia? Nós temos. Respeito ao meio ambiente, a maior parte da água, a maior parte dos biomas que ainda estão preservados no mundo, ou uma boa parte estão aqui no Brasil. Portanto, nós temos condições de nos inserirmos na economia mundial, angariando mais respeito, tratando melhor os parceiros comerciais nossos, ou seja, nós precisamos nos inserir melhor na comunidade financeira internacional. O mundo está clamando por algum local para grandes investimentos. Os países desenvolvidos hoje não têm mais nada para fazer, e nós temos tudo por fazer. Agora, não podemos simplesmente desrespeitar os nossos parceiros. Então, a recolocação do Brasil na comunidade internacional, para mim, é fundamental. Para mim, são 3 pontos que eu levantei, que estão no nosso plano de governo, que eu acho que refletem muito a nossa forma de pensar. Candidata? Walter, e daí que você percebe a necessidade de fazermos uma revolução na nossa economia, porque, como o professor disse, nós temos tudo, né? E o interessante, uma das forças motrizes da nossa economia, se não a força motriz, é o agronegócio. Nosso agronegócio, mesmo com pouco investimento em ciência e tecnologia, o brasileiro vem aumentando a sua produção sem aumentar a extensão de terra produzida. Mostra que o nosso produtor, em sua maioria, é responsável. Nós temos um bioma fantástico, que todos aqui invejam, mas é da nossa soberania. Precisamos organizar o nosso país, né, para que ele produza sempre de forma sustentável, sempre o agro de mãos dadas com o meio ambiente. E a Samantha Pineda, que é uma escritora dessa área de meio ambiente, tem nos dado muito suporte nesse tema, e ela disse que desde 1500 nunca foi feito um planejamento do nosso território. Portanto, nós temos questões assim muito complicadas para resolver. Precisamos separar o joio do trigo. Quem é que faz a ilegalidade, né? Por isso a necessidade da regularização fundiária, para que a gente possa responsabilizar quem é que faz desmatamento, quem não produz de forma sustentável, da forma legal, enfim. O agronegócio, um setor que vem despontando na parte de exportação, a agricultura familiar precisa de apoio, mas, acima de tudo, lembrar que quando só um setor da economia está muito bem, né, está indo muito bem, nós temos que tomar cuidado, porque os outros setores estão reclamando sobremaneira. É como o corpo humano, quando só um órgão vai bem, uma hora a conta vai chegar para esse órgão. E é o caso de olharmos o Brasil de forma holística, olhar para todos, não simplesmente abraçarmos uma parcela dos brasileiros e demonizarmos a outra. A nossa chapa fala com todos os brasileiros. E aí, para terminar, o que eu digo para você, temos muitas propostas, a gente pode até marcar uma próxima vez. Eu e o professor, a gente tem se dividido muito, porque aqui ele não é um vice figurativo, tá, Walter? Ele contribui muito, muito, muito. Ele tem muito carisma, além de tudo, é um homem bastante técnico, mas tem um carisma incrível com as pessoas. E o desafio e o convite é para que vocês conheçam mais as nossas propostas e entendam. Nós, todos brasileiros, precisamos entender. Nós não temos propostas novas. Quem não fez nesses 16 anos, professor, porque não adianta, o senhor está atrelado comigo. O meu governo é o seu governo. Se de uma hora eu tiver que sair de cena, não adianta tirar a culpa da Soraya, porque a gente está junto nessa. Então, aquele governo deles de 16 anos, e depois agora esses 4 anos, eles não nos mostram propostas. O que eles não fizeram, o que eles fizeram durante esses 20 anos de uma gestão muito complicada e muita corrupção, eles vão... Qual que é a diferença desse momento? Eles vão fazer o que não fizeram agora? Então, cabe a vocês, Walter, tomarem a consciência de que nós precisamos
Primeiro, acabar de deixar isso como algo já estabelecido. Não está estabelecido que simplesmente só os dois podem chegar lá. O professor não falou do Macron, mas vai falar. Eu acho que o professor não falou. Mas vou deixar para o senhor falar do Macron. Então, só não vai chegar lá, Walter, quem não está com o nome nas urnas. Nós estamos, tudo é possível acontecer. E principalmente que o brasileiro acorde inspirado por vocês que estão aí nos meios de comunicação, abrindo as portas para nós, dando esse espaço. Então, a minha gratidão por este momento. Eu vou falar para o professor falar a história do Macron. Do Macron, agora a gente vai precisar saber. É apenas um comentário, né? Que a gente sempre... A política sobretudo, a arte da surpresa. Né? A política é muito movida por fatos novos, etc. Isso pode acontecer a qualquer momento. E no caso do Macron, especificamente, que é hoje uma liderança mundial em conteste, ainda que um pouco hostilizado pelo nosso governo, infelizmente, ele até um mês antes das eleições estava com 3% dos votos das preferências, era um ex-ministro da economia totalmente desconhecido e hoje é o presidente da República Francesa. E, aliás, é o primeiro-ministro, é um regime semipresidencialista lá. Então, a esperança sempre existe, as coisas podem acontecer. E o povo brasileiro também está buscando alternativas, o povo brasileiro está muito desperto, muito ansioso por caminhos novos. Por que o Macron foi a surpresa? O senhor não contou ainda, né, Walter? Por que o Macron foi a surpresa? Antes que o senhor se despeça e não fale. Não entendi. Por que o quê? Por que ele foi a surpresa? O Walter ainda não sabe. Mas eu deixo para você comentar, Soraya. Volto com você. Bom, agora a gente quer saber, né? Por que foi a surpresa? Então, o professor falou do Macron, porque a gente vai batendo esse papo aqui, cada dia de forma mais espontânea, né, professor? Que, Walter, na primeira eleição do Macron, há um mês antes da eleição, e ele, um ministro da economia desconhecido, ele só tinha 3% das intenções de voto, e foi a grande surpresa, ele foi eleito. Isso acontece, a gente tem fatos, o meu caso é o Itzel é outro, tudo pode acontecer e vai depender dos formadores de opinião, das pessoas prestarem atenção. Por quê? Porque nós, eu e o professor fazemos um time muito bonito, né, Walter? Você há de concordar conosco. Somos do maior partido do Brasil, a gente vem com essa roupagem nova, mas com uma proposta de verdade, Walter. E isso é o que me deixa que me deixa cada dia mais animada para falar com as pessoas. E quando as pessoas nos conhecem e conversam, têm a oportunidade de conhecer a nossa proposta, elas se encantam, a verdade é essa, porque elas conseguem ver algo palpável, de verdade. Então, nós temos aqui experiência, tudo o que é necessário para que a gente consiga concretizar isso no Brasil e realmente fazer a verdadeira revolução que a gente precisa e que a gente merece. Professor e minha candidata Soraya, a proposta é essa mesmo, né? Eu gostei de abrir essa sequência com o professor Marco Sintra e consigo, porque a gente quer falar de proposta, sair dessa coisa da polaridade, até porque tem 10 dias exatamente para o brasileiro se atentar com isso, né, professor? A casa é de vocês, na campanha, a gente pode retomar uma conversa, pode também ser fora da campanha, porque o professor Marcos aqui, na verdade, o nosso jornalismo aqui, ele já virou integrante do jornalismo, né? Porque tem opinião muito boa, sabe, conhece bem. Então, a gente está à disposição aqui, professor. E é para discutir proposta. O brasileiro está carente de entender o que vai acontecer com eles. É o que vocês fizeram hoje, a gente entender um pouco melhor como é que funcionaria se, eventualmente, vocês entrassem no governo. Eu sinto que tomei muito tempo, poderia entrar bem mais, tem vários assuntos, mas o tempo de vocês já estourei, acho que 18 minutos. Desculpe, viu, professor? Olha, de minha parte eu só tenho a agradecer e foi um prazer, Walter. Você sabe que eu
tenho um grande estima pelo seu programa, que é muito ouvido, muito assistido. Você tem tido uma participação muito importante no processo de transmissão de informação pertinente, correta, idônea, honesta, né, através da televisão brasileira. Eu só tenho a agradecer. E a oportunidade de estar junto com a candidata senadora Soraya é um privilégio que poucos têm, e eu tenho essa satisfação de poder usufruir dele aqui, de estar junto com ela. Aliás, o senador está aqui, ó, o Luciano Caparrós, que é um amigo nosso, né? Ele desenvolve vários, está nos assistindo, professor Kio Charada, tive aqui também o professor Ives Ganda, que deu uma participação aqui. Então a audiência está boa aqui para vocês, né? E eu agradecer muito, senadora, a sua luta. A gente sabe que não é fácil, né, fazer uma campanha para qualquer situação legislativa, executiva, mas a presidente da República é uma campanha bem difícil, né? E essa transformação, né, que é a questão da mulher tomar o lugar que ela tem que tomar mesmo, né? A gente tem que ter mais mulheres na liderança, nos partidos, né, sendo mais valorizadas, porque se sabem trabalhar a nossa casa, nossa vida, nos dão a vida, como é que não vão cuidar bem do nosso espaço, né? Senador, a gente está à disposição da senhora. Muito obrigada, um prazer saber que o professor Ives Gandra está conosco aqui e deixar esse gostinho de quero mais, convidar as pessoas para seguirem o professor Marco Sintra nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o meu também, o meu é Soraya com Y, e tem o nosso site, sorayapresidente.com.br, que o professor está dando uma aula maravilhosa, viu, professor? Eu estava assistindo a sua aula lá embaixo, no quadro explicando o imposto único, de uma forma muito, muito, muito didática. Eu convido todos vocês a assistirem aos nossos vídeos, às nossas propostas, que estão sendo feitas e mostradas com muito carinho para que a gente conduza o nosso país para onde ele verdadeiramente merece. Muito obrigada pela oportunidade, Walter. Um abraço, professor, até amanhã. Um abraço, professor. Obrigado. Muito obrigado. Boa agenda aí, professor. Bom final de noite, Walter. Muito obrigado. Obrigado. E a todos que nos assistiram aqui, pode procurar, né, dentro das propostas ali pela internet, as propostas da senadora. Um abraço, professor Marcos. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. O inverno já chegou na cidade de São Paulo. A solidariedade também. Começou a operação Baixas Temperaturas. Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Colabore. Ao encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para 156. O serviço funciona 24 horas por dia. Prefeitura de São Paulo. One, two, three. Hold on to the turn, the currents we share, glide me toward you. Know something's left, wait on you now to dream of the next.
Every song you said, I've been holding back tears, running through back beers, I'm alone in my bed. You know why I'm afraid of change. I guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lot, I just try to get by while I die inside. I don't know love is wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go. Every day I'm not enough, but I still stay.